Amém, queridos? Bom dia, graça e paz aos amados presentes, os que estão em casa assistindo pela live, para a gente ganhar tempo. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 1. Vamos ler o capítulo 1, 2 e 3, ok? Não vou estar pregando nos três, né? Farei menção do capítulo 2, do versículo 1 ao 7, uma carta direcionada à igreja de Éfeso, mas precisamos ler esse capítulo 3 e Deus me direcionou a isso para que você entenda o propósito dessas cartas, o momento, né? O contexto que ele estava vivendo, enfim, amém? Vamos nos colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. É um pouco extensa, mas glória a Deus por esse culto ao qual o Senhor se faz presente, como também a sua palavra. Quem achou, diga amém. Amém? Vamos fazer a leitura. Obrigado, filha. Capítulo 1 até o capítulo de número 3. Diz a palavra de Deus. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte de 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro, o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Capítulo de número 2. O anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos,
e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, o teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe-eis que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, entre parênteses, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comer coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te, e, se não venho a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Mataria os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tanto quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nomes de que vives e está morto. Sê vigilante
e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas, que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Quem tem pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mantêm, eis que os farei vir a prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja de Laodiceia, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso, e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor trouxe ao teu Filho um propósito que foi consumado ali na cruz do Calvário e reverberou na tua igreja, que foi lavada com o sangue do seu sacrifício. E sendo assim, essa igreja hoje está sendo santificada pelo lavar da palavra. O Senhor corrige a tua igreja porque ela é tua. O Senhor a ama, o Senhor a encoraja, o Senhor a direciona, mas o Senhor a declara: arrependa-te e volta para o caminho ao qual eu tenho te direcionado a andar. Que nossos ouvidos possam estar abertos, Pai, o nosso coração preparado para ouvir a tua voz essa manhã, para que ao sairmos daqui, nós possamos entender, breve é a tua volta, e que possamos estar com as lamparinas acesas, que possamos estar vivendo segundo o Senhor nos chamou a viver, que possamos estar de fato, Pai, centrados na tua palavra, praticando a tua palavra e amando o Senhor em primeiro lugar. Fale conosco, Senhor, porque nós queremos ouvir a tua voz, e não ouvir aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. É o que te pedimos e oramos, te louvando e te glorificando, em nome de Jesus, amém e amém. Querido, tome assento. Fizemos uma leitura um pouco longa,
E confesso a vocês que eu ia ler somente capítulo 2, do versículo 1 ao 7, que fala da igreja que eu vou pregar essa manhã. Mas essa manhã o Senhor me direcionou, leia até o capítulo 3. Nós precisamos estar situados no contexto geral, nós precisamos saber o que estava acontecendo naquele período, e é importante pensar nisso. O livro de Apocalipse é um livro esperançoso, irmãos. Muita gente tem medo de ler esse livro, mas é um livro esperançoso, que gera em nós a alegria do porvir, que gera em nós, em meio a tribulação, perseguição, aflição, uma expectativa que nos traz alegria. E esse livro começa com o Senhor tratando a sua igreja, porque diz a palavra de Deus, o julgamento começa pela casa de Deus, e nós precisamos entender isso. Deus está preparando a sua igreja para o arrebatamento, e eu quero ponderar na minha introdução alguns pontos que eu achei importante, para que nós possamos entrar nos 7 versículos que eu vou ministrar essa manhã, e eu quero que você me dê sua atenção. No Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 15 ao 17, o Senhor vai falar com Pedro, depois da ressurreição, depois da negação, para que ele apacentasse, pastoreasse as suas ovelhas. E é muito importante partir desse princípio, porque a igreja é do Supremo Pastor, ele morreu por ela, ele ama a sua igreja, e nós precisamos entender isso, somos dele, e ele mesmo declarou, aquele que o Pai fez vir a mim, ninguém arrebatará das minhas mãos, pertencemos ao Senhor. Então ele pode fazer o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, e ele faz tudo para o louvor da sua glória. Mas ele fala para o pastor Pedro, apacenta as minhas ovelhas, pastoreia minhas ovelhas. A ordem a Pedro para apacentar as ovelhas significa liderar com graça, corrigir com sabedoria e proteger com autoridade espiritual. Não estava só falando essa palavra de forma abstrata, mas estendendo a Pedro o que de fato, como pastor, o que ele deveria fazer. Mas diz mais, além de alimentar, envolve guiar, dar direção, disciplinar, proteger, liderar espiritualmente. Esse é o papel do pastor quando ouviu do Senhor Jesus Cristo, supremo pastor da igreja, apacenta as minhas ovelhas. E eu aproveito aqui para abrir um parênteses, ore pelos seus pastores. Clame a Deus, não pelos pastores da Igreja Batista Logos, pelos pastores que Deus tem levantado para apacentar o seu rebanho. Sobre eles está uma grande responsabilidade seguida de um grande privilégio, mas vocês orem para que esses homens não se desviem da palavra, para que Deus sustente eles com fidelidade ao Senhor, para que eles amem ao Senhor, para que eles possam cuidar bem da igreja, corpo de Cristo. Agora, o escritor de Hebreus, ele traz para nós uma advertência, uma orientação, para que possamos entender esse cuidado que o pastor precisa ter com a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas como a igreja deve se comportar debaixo da orientação dos pastores ao qual Deus tem levantado para apacentar esse rebanho. Eu queria que você projetasse, querido, Hebreus capítulo 13, versículo de número 17, eu preciso que você guarde isso, porque essas cartas direcionadas às igrejas foram direto aos pastores, e o escritor de Hebreus, ele diz o seguinte, obedecei aos vossos guias, pastores, e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então fica aqui uma orientação do escritor de Hebreus, irmãos, se você tem um pastor zeloso, ainda que imperfeito, ore por ele, tome os ensinos dele, oriundo da palavra de Deus, não negocie, porque ainda que ele seja imperfeito, há sobre ele uma incumbência, direcionar a sua vida nos preceitos de Deus, obedecendo a Deus, e esses preceitos levam a igreja à santificação, à obediência ao Supremo Pastor, Jesus Cristo. Mas fica aqui a sua orientação, Deus tem uma ordem para a igreja, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É muito importante, não feche o teu coração, a Bíblia está sendo declarada, a palavra de Deus pregada, diz o salmista no Salmo 119, no verso 71, foi-me bom ser afligido para que eu aprendesse os teus preceitos, e vai ser talvez em meio à aflição, em meio à dor, em meio a tribulações, como diz o apóstolo Paulo, ele faz tudo cooperar para o nosso bem, mas a palavra liberada à igreja, ela não pode ser negociada, o coração precisa estar disponível para que essa palavra se assente no coração, para que possamos aplicá-la. Então fica aqui esse ponto em comum às 7 igrejas da Ásia, ouça o que o Espírito está falando,
e não endureça o vosso coração. Esse ponto foi declarado nas 7 igrejas, e não é diferente para a Igreja Batista Logos. A palavra está sendo pregada, então precisamos entender isso. As 7 igrejas foram diagnosticadas. Se você prestou bem atenção na leitura, elas receberam um diagnóstico, e esse diagnóstico foi por alguém que faz foro íntimo. Ele tem como ver o que está no meu e no seu coração, então ele não erra. Ele é onisciente, onipresente e onipotente, é o supremo pastor Jesus Cristo. Agora, nesse diagnóstico, ele para algumas igrejas, exceto para uma, para as demais ele vai dar aprovação e reprovação. O cérebro está trabalhando aqui, pastor, e Deus, ele trava. Ele vai dar nesse diagnóstico aprovação e reprovação. E se você viu bem, ele é maravilhoso, esse Jesus, porque ele não comunga com aquilo que está em nós errado, e ele vai nos corrigir, revelando que o supremo pastor Jesus Cristo está supervisionando a sua igreja. Ele está supervisionando a sua noiva, irmãos. Se você prestou bem atenção, ele está passeando no meio dos candeeiros, ele não está inerte, ele não está parado. E é importante você pensar nisso, tá? Nós vamos falar disso na hora que eu estiver citando 7 versículos para a igreja de Éfeso. Agora, isso não é diferente hoje, amém? Jesus está supervisionando a sua igreja hoje, andando no meio dela, reprovando aquilo que está errado e aprovando aquilo que está certo. Mas ele está supervisionando a sua igreja. Eu quero te falar uma coisa, não vem para cá de qualquer jeito. Não ande na presença de Deus de qualquer jeito. Volto a dizer, ele faz foro íntimo. Não adianta você falar aquilo que você não está casado. O Senhor está sondando o teu coração, e Jesus repreendeu os fariseus: vocês me louvam com a boca, mas o coração está longe de mim. Então nós precisamos entender, Jesus não está só sentado no alto sublime trono, à destra de Deus Pai, ele está passeando no meio da igreja, supervisionando a sua igreja. O louvor foi maravilhoso, olha que coisa gloriosa. Quando o louvor dignifica a pessoa bendita de Deus, porque ele é digno disso, a glória dele se manifesta. Se você não sentiu a presença de Deus essa manhã, tem uma coisa errada com você, porque a presença dele é real neste lugar. Eu pude sentir fortemente a presença dele como está aqui. Agora guarde isso, ele está andando no meio do candeeiro, ele está supervisionando cada um de nós. Então cuidado, crente, cuidado com a sua postura diante da presença de um Deus que tem olhos como chama de fogo, tudo vê, tudo sabe. Não é diferente hoje. Outro ponto, essas igrejas eram constituídas por pessoas regeneradas e não regeneradas, pessoas nascidas de novo e pessoas não nascidas de novo, pessoas que de fato teve um encontro com Jesus e pessoas que não tiveram. Eram constituídas de pessoas assim, pessoas que obedeciam a palavra de Deus e pessoas que desobedeciam a palavra de Deus. Hoje não é diferente também. A igreja é constituída de joio e trigo. Então nós precisamos entender, irmãos, não adianta eu ser um fascista, não adianta eu ser uma farsa, ou eu sou de Deus ou eu não sou. Eu preciso entender que quando eu estou caminhando com um rótulo, uma identidade, melhor dizendo, de cristão, eu preciso entender que eu preciso ter parte com Deus. Jesus Cristo precisa estar habitando em mim, o Espírito Santo é quem me lidera e te lidera. Então é preciso entender isso. Há 2 grupos na igreja, um que vai subir, um que vai ficar, um que obedece a palavra e um que desobedece a palavra. Há 2000 anos isso estava acontecendo e não é diferente de hoje. Então, irmãos, não adianta, não precisamos passar o tempo como se nós fôssemos e não somos. Nós precisamos ser. Deus nos chamou para ser. Amém, queridos? Vai prestando atenção nisso. Fiz questão de ler as 7 cartas, falando das 7 igrejas, direcionadas às 7 igrejas, para que você pudesse ter a abrangência do contexto naquilo que nós vamos falar hoje. Essas igrejas foram encorajadas, direcionadas, exortadas e chamadas ao arrependimento. Arrependa-te. Arrependa-te. Essa manhã é uma manhã que você precisa refletir, irmãos, do que você e eu precisamos nos arrepender. Não é simplesmente saber que tem alguma coisa errada, mas se tem, e nós detectamos que tem, e o Senhor fala o que tem, nós precisamos de arrependimento. E arrependimento não é remorso, é mudança de mentalidade. O remorso, você fica triste por um momento, mas continua fazendo a mesma coisa. O arrependimento é mudança de direção, é conversão, é mudança de metanoia, é mudança de mentalidade. E nós precisamos pensar nisso,
porque quem supervisiona a igreja não é o pastor Renan, nem o pastor Ronaldo, é o Supremo Pastor Jesus Cristo. Ele está andando no meio dos candeeiros, e isso não é diferente nos dias de hoje. Outro ponto, essas igrejas foram encorajadas, como eu falei, direcionadas, exortadas, chamadas ao arrependimento, pelo Supremo Pastor da igreja. E quem é ele, irmãos? Quem é o Supremo Pastor da igreja? Ele é Jesus, né? E no capítulo 3, no versículo 19, está escrito aqui, olha para você ver: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrependa-te. O Supremo Pastor, ele corrige porque ele ama. O escritor de Hebreus vai dizer isso também, e isso não é diferente nos dias de hoje, irmãos, não é diferente. Deus, ele ama a sua igreja. Jesus, a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, que ele amou de tal modo que ele se entregou por ela, ele se sacrificou por ela. A igreja é dele, pertence a ele. Que Deus dê graça a nós pastores da Igreja Batista Logos e os demais pastores espalhados pela face da terra, que tenham juízo, responsabilidade em dar à igreja aquilo que lhe é devido, a palavra de Deus, somente a palavra e nada mais. Que não venhamos inventar moda, que não venhamos entrar nessa linha para trazer membro, para trazer entretenimento, para trazer distrações, mas que possamos ser responsáveis, porque o tempo está perto, é hora de despertar, irmãos. Há 2000 anos atrás Jesus falou a João na ilha de Patmos, o tempo está próximo, há 2000 anos, agora nós temos que pensar nessa fala do Senhor, que eu posso partir a qualquer hora, eu posso não estar no arrebatamento em vida, talvez eu vou ser ressuscitado, então eu preciso pensar nisso, o tempo está breve, eu não sei quando ele vem, virá como ladrão conforme a palavra de Deus, eu preciso estar preparado, amém, queridos? Preparado. Jesus vem, queridos. É preciso nós olharmos para o livro de Apocalipse e ver o que ele está falando para a igreja, preparando a igreja do que está acontecendo, o que ainda vai acontecer, para que nós possamos estar com alegria, com a viva esperando, sabendo que o que nos espera é o que o Senhor revelou a João no capítulo 21, no versículo 4. E ele enxugará de vossos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais dor, nem lamento, nem sofrimento e nem morte, porque as primeiras coisas são passadas. Então vale a pena servir ao Senhor em retidão, em obediência, aguardando a sua gloriosa vinda. Mas se é preciso arrepender, arrependa-se. Precisamos pensar nisso. Vamos entrar aqui no texto ao qual eu quero pensar com os irmãos. Abra sua Bíblia e deixa ela aberta no livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Eu quero pensar com vocês nesses 7 versículos, essa carta endereçada a Éfeso. Igreja essa que Timóteo pastoreou. Paulo passou por essa igreja nas suas viagens missionárias. Foi uma igreja ao qual se difundiu e se proclamou muito o evangelho na Ásia Menor. O evangelho se tornou expandido na Ásia Menor através dessa igreja. Essa igreja tinha relevância, irmãos. João também pastoreou essa igreja. E é interessante que quando João estava mais velho, ele era levado porque não aguentava andar, mas ele sempre estava exortando essa igreja, e ele vai chamar essa igreja de filhinhos amados. Ele vai levar essa igreja a, de fato, fazer com que o amor prevaleça entre os irmãos. Ele vai declarar que Deus é amor. Agora, recebendo essa visão, João vai receber essa carta, endereçando essa carta à igreja de Éfeso. Presta atenção, tá, querido? Me dê sua atenção, eu vou ser objetivo, rápido, nesses 7 versículos, para a gente pensar um pouquinho aqui, porque hoje não mudou. Se você puder, depois medita nas 7 cartas, e vê se alguma coisa está sendo repetida na sua vida, com a consciência sincera, porque se tiver de haver arrependimento, o tempo é hoje, o tempo é agora. Jesus ainda não voltou, é nos prepararmos. Agora, a Bíblia diz aqui, olha, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Olha para o pastor Hernando, vamos pensar aqui. Irmãos, quando a Bíblia fala aqui, ao anjo da igreja, há linhas de pensamento que pensam que são anjos, seres sobrenaturais, mas a melhor compreensão pelos teólogos é que os anjos aqui se referem aos pastores. Os 7 candeeiros fala da igreja,
E eu vou ficar com essa comunicação aos pastores, porque a carta deve ser direcionada a pastores mesmo. Os pastores vão pregar, vão ensinar, são líderes espirituais da igreja, eles vão apacentar o rebanho de Deus. Não foi assim que Deus preparou os seus apóstolos? Ensinou eles para pastorear a igreja. Então essa carta está sendo endereçada ao anjo da igreja, ao pastor. E ele vai deixar bem claro, ele vai deixar bem transparente o entendimento aqui. Mas uma coisa que ele deixa claro para nós, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Olha para o pastor. A igreja é dele. A igreja está na mão dele. Como ele mesmo falou, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ele faz o que ele quer, ele fala o que ele quer, ele age da maneira que quer. A igreja é dele. Não questione isso, irmãos. E eu e você precisamos pensar nisso. Nós pastores, eu fico pensando em alguns pastores que acham que a igreja é deles, e faz da igreja o seu monopólio. Se ele entendesse o problema que ele está arrumando para ele, a igreja é de Jesus, irmãos. Nós somos auxiliares do Supremo Pastor, e fica aqui para vocês aspirantes, não caia nunca no erro de se envaidecer, de achar que a igreja um dia é suas. A igreja é de Jesus, porque o dia que nós caímos nesse erro, nós estamos fracassados, vamos sucumbir na nossa vaidade. Mas está acontecendo isso hoje. Pessoas fazem da igreja o que eles acham que devem fazer. Faz da igreja o que eles pensam em fazer para o seu bel prazer. Da igreja aquilo que eles acham que está certo. Não, irmãos, tem um regulamento para os pastores. E esse regulamento é estabelecido pelo Supremo Pastor Jesus Cristo. E a igreja está na mão dele. É bom você guardar isso, tá? A igreja pertence a ele, está na mão dele, ele lidera a sua igreja, ele é o cabeça da igreja. Amém, queridos? Agora, não fica só aqui. Ele está andando no meio da igreja, no meio dos candeeiros. Volto a dizer, ele não está inerte, queridos. Jesus está andando no meio da igreja. Você crê que ele está andando no meio da igreja hoje, irmãos? Você crê? Se você não crê, você está incrédulo, porque está escrito. Nunca pense que ele está sentado à destra do Pai no trono só não. Ele está andando no meio da igreja, ele está supervisionando a sua igreja, e nós precisamos pensar nisso. É por isso que quando vai se fazer o louvor aqui na igreja, vai pregar a palavra, o comportamento no templo, a liturgia do culto, ela deve ter reverência. O culto precisa ter uma reverência, o culto deve estar centrado na pessoa de Jesus Cristo, o culto deve ser para a glória de Deus, porque o Supremo Pastor está supervisionando a igreja. Meu querido, quando você entrar para um culto, não fique pensando em outra coisa, na dívida que você vai pagar amanhã, nos compromissos da semana. Irmãos, entenda uma coisa, ele faz julgamento do foro íntimo, ele sabe o que você está pensando em agora, até se você está falando assim, o que esse pastor está falando? Esse tagarela, ele está supervisionando a igreja. Ele está vendo o que está no teu coração, a motivação do teu coração de ter vindo a essa igreja essa manhã para fazer um culto a Ele. Ele sabe qual é a sua real e a minha real motivação. Ele supervisiona, irmãos. Não fique de qualquer maneira andando na presença de Deus, porque somos igrejas individualmente e somos igreja coletivamente. Então Ele está supervisionando a minha vida e a sua 24 horas, e Ele é quem está falando. Eu ando no meio da minha igreja. Ele pode fazer isso, a igreja é dele. Não impede licença para ninguém. Agora, esse Supremo Pastor, ele é maravilhoso. Porque como ele mesmo declarou, eu mando arrepender porque eu amo. Eu corrijo porque eu amo. Eu quero ver a minha igreja sendo apresentada a mim como uma noiva pura, imaculada, sem mancha alguma, sem ruga. Amém, queridos? E ele supervisiona porque ele está preparando a igreja para o arrebatamento. Ele está preparando, irmãos. Irmãos, não deixa cair no descrédito essa palavra. Jesus vem. Ele vem buscar a sua igreja. E precisamos pensar nisso, viu, irmãos? Precisamos pensar nisso. Há uma preocupação exacerbada, divorciada das Escrituras, que tem levado a muitos a viver nessa terra como são mortais, mas como se fossem também mortais vivendo nessa terra, olhando só para essa terra, para os prazeres dessa terra, para as riquezas dessa terra, esquecendo de que o Senhor o tempo todo nos manda olhar para a eternidade, para a eternidade. Então desperta teu coração, irmãos, desperta o teu coração para isso. Esse primeiro versículo eu quero deixar essa fala para nós. A igreja é dele,
Ele é o supremo pastor da igreja. Você e eu, nós pertencemos ao supremo pastor. Nós não somos propriedade de um pastor terreno, viu, irmãos? Não somos. Tem muita ovelha de Jesus que está andando nessa terra achando que é propriedade de um pastor terreno, um comedor de feijão e arroz. Não, você pertence, você está colocado debaixo da liderança dos pastores, porque Jesus mandou eles apacentar, mas o seu supremo pastor é Jesus Cristo. Se o seu pastor te falar alguma coisa para fazer que está divorciado da palavra de Deus, você deve obedecer ao seu supremo pastor, que é Jesus. É o que ele fala, é o que vale. E se o pastor é responsável, tem bom senso, ele vai falar o que Jesus fala. Então é importante olhar isso. Ele está supervisionando as nossas vidas, ele está cuidando da sua igreja, porque a igreja é propriedade dele. Vamos para o versículo 2, para nós ganharmos tempo. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes por prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Versículo de número 3 eu li agora eu vou ler o versículo de número 6, tá? Tens contudo o teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Olha para o pastor Hernani. Agora o supremo pastor vai começar a tecer elogio a essa igreja. Ele vai tecer coisas que ele está supervisionando e vendo, e ele deixa claro isso para nós, o que a igreja está fazendo, e ele aprova o que a igreja está fazendo, a primeira parte. Ele está falando que essa igreja, irmãos, ela enfrenta os falsos profetas, os falsos mestres, ela preza pela sã doutrina. Olha para mim, presta atenção nisso, irmãos, porque o que a igreja está vivendo, o que ele aprova, são coisas boas, e devemos viver. Ela rejeita os que se dizem apóstolos não são, ou seja, os falsos mestres, ou seja, ela está balizada nas escrituras, ela está igual os bereanos, olhando para o que está escrito e o que o pastor está falando, os que os mestres estão falando, para ver se confere. Ela não abre mão da sã doutrina. Essa igreja é balizada na palavra, então ela não abre mão, vai prestando atenção, ela é perseverante no seu labor. Ela não é igreja como algumas igrejas de hoje, irmãos, que qualquer coisa que acontece, a primeira coisa que o cidadão faz é o quê? Vai lá no pastor e fala: pastor, eu estou cheio de problema, eu estou cheio de atividade, toma aqui, eu estou entregando o meu cargo. E está achando que ele trabalha para o pastor comedor de feijão. Esquece que ele trabalha para o supremo pastor, entrega aquilo que Deus o confiou, de qualquer forma, sem pensar, irmãos, e não é assim que funciona. Essa igreja deixa para nós exemplos, uma igreja perseverante, em meio à luta, em meio àquilo que ela vivia, impressão de falsos mestres, vivia a impressão do imperador, que era tratado como Deus naquela época. César era endeusado, a igreja era perseguida porque não o idolatrava, não fazia culto a ele, não fazia culto à deusa Diana. Então os cristãos eram perseguidos, eram mortos, mas a Bíblia fala que eles eram perseverantes no seu labor. Eram homens que diante da morte, mulheres diante da morte, não negavam a sua fé. Eram pessoas que rejeitavam o ensino dos nicolaítas, que estava induzindo os crentes de Éfeso a realmente comer comida sacrificada a ídolos, estava introduzindo na igreja o liberalismo, a imoralidade, ou seja, sexo antes do casamento e sexo depois do casamento, fora do casamento, aliás, não tinha problema nenhum. Ou seja, os nicolaítas estavam induzindo a igreja à imoralidade. É diferente hoje, queridos? Então essa igreja tinha exemplo que nós podemos seguir, exemplos de uma fé bem balizada no supremo pastor, de uma sã doutrina. Uma igreja bíblica, irmãos, é uma coisa maravilhosa, é uma igreja que erra menos. Uma igreja bíblica, ela não entra em sincretismo religioso, ela não entra nessas fantasias do sal grosso, ela não entra nessas coisas horrendas que tem entrado para dentro da igreja, porque faltou Bíblia. Então era uma igreja que o Senhor está falando: eu aprovo isso que vocês estão fazendo, eu agrado disso que vocês estão fazendo, mas não para aqui, não para aqui. Por ele ser o supremo pastor, aquele que está andando no meio dos candeeiros, ele está olhando o que a igreja está fazendo, e ele também vai falar aquilo que a igreja precisa ouvir, porque é muito bom ser elogiado, sim ou não, irmãos? É bom o irmão abraçar a gente, e isso faz parte da vida, e Jesus ele fazia isso,
Mas quando tinha de falar o que a igreja precisava ouvir, ele não media esforços, porque a igreja é dele. E louvado seja Deus por isso, né? Porque se a igreja fosse minha, eu matava ela. Eu falo isso, irmãos, e me entendo o que eu vou falar, porque eu não ia ensinar da maneira que o Supremo Pastor ensina, eu não ia amar da maneira que o Supremo Pastor ama, foi ele que morreu por ela, e é por isso que nós temos que amar Jesus, queridos, nós temos que glorificar o Senhor, nós temos que viver para o louvor da glória dele e desejar ser como ele todos os dias, porque ele é maravilhoso, ele é glorioso. Mas o versículo 4 vai dizer para nós aqui algo: tenho, porém, contra ti. Ninguém quer ouvir isso, ninguém. Até aqui essa igreja estava alegre, recebendo aquilo que ela estava fazendo em aprovação, mas agora ele vai falar: olha, tenho, porém, contra ti. Olha para mim, o que o Senhor tem contra nós, irmãos? Às vezes nós nos contentamos com muitas pessoas falando de nós bem, falando alguma coisa de nós, até mal, mas nós precisamos saber o que Deus está falando ao nosso respeito, é isso que nós temos que nos preocupar. É muito importante que as pessoas falem bem de nós, para a glória de Deus, mas é muito importante saber o que Deus está falando ao nosso respeito. Tenho contra ti, e quem está falando é quem faz foro íntimo, quem está falando que está 24 horas supervisionando a sua igreja. Você vai sair daqui, o culto acaba, congregacional, mas o culto a Deus precisa continuar onde nós estivermos. O estilo de vida que o agrada não é só aqui, é fora também, é enquanto estivermos nessa terra. Estamos em aperfeiçoamento, e não podemos parar. Melhoria contínua, política da qualidade do céu, melhoria contínua. E se nós não entendermos isso, irmãos, nós vamos nos perder nesse mundo que está indo de mal a pior. Tenho, porém, contra ti, azedou. Agora é um problema, porque nós não queremos ouvir aquilo que contrapõe o que nós fazemos. Não queremos, irmãos. Mas eu louvo a Jesus, e eu peço a Ele: me corrige, Senhor. Quando eu precisar ser corrigido, me corrige, porque eu sou um amoroso, sou um Deus cuidadoso, e eu peço que o Senhor me corrija todos os dias onde eu preciso ser corrigido. Eu quero orar com sinceridade: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas eternas. Eu quero fazer essa oração que o salmista fez, com sinceridade de coração, pronto para mudar a rota, irmãos, pronto para deixar aquilo que precisa ser deixado. E essa manhã Jesus fala para nós aqui: tenho contra ti, abre o teu coração, porque o Espírito Santo está falando na sua igreja. Se há alguma coisa que Deus reprova em nós, é hora de parar tudo, é hora de nós rever os nossos conceitos, é hora de nós ver como é que nós estamos andando na presença do Altíssimo, é hora de nós sabermos que o Supremo Pastor é dono da minha vida, é dono da sua vida, é dono da igreja, e Ele está trabalhando na revitalização da sua igreja. Amém, queridos? Tenho contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Olha para o pastor Hernani, não se distrai não, por favor, deixa os meninos, mas olha para o pastor e coma tudo que eu vou te dar essa manhã. Preste muita atenção, porque você é igreja, você está sendo preparado para o arrebatamento. Não é hora de brincarmos, não é hora de nós ficarmos vacilantes, não é hora de nós nos perdermos nos entretenimentos, nas distrações. É hora, irmão, de você se apegar com Cristo e entender que você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, selado com o Espírito Santo, e você está sendo preparado para o arrebatamento, para as bodas do Cordeiro, que breve vai acontecer. Então ele tem contra a igreja alguma coisa da igreja de Éfeso: que abandonastes o seu primeiro amor. Irmãos, se a igreja perder essa identidade, acabou. Essa reunião aqui não vale nada. Se nós perdermos o primeiro amor, acabou. Se tem uma identidade primária no cristão e deve ser conservada, é o amor primário a Deus. A Deus, viu? Eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar nesse ponto 4 aqui. Essa igreja tinha uma sã doutrina, ela repreendia os falsos mestres, ela não aceitava a imoralidade dos nicolaítas, mas essa igreja tinha algo que Deus reprovava: ela perdeu o seu primeiro amor. Deixa eu te falar, querido, Deus, Ele quer que você ame a Ele, mais do que a sua obra, mais que a sua obra.
Tem hora que nós corremos demais na obra de Deus, mas nós estamos no piloto automático. Não existe mais amor a Deus, irmãos. Estamos fazendo aquilo para cumprir um protocolo, uma meta, mas não tem mais amor a Deus. Nós não temos mais aquela contemplação na obra vicária de Jesus Cristo. Não nos alegramos mais na alegria da tão grande salvação. Estamos fazendo porque temos que fazer, mas nós estamos como essa igreja de Éfeso, amando mais a bênção do que o abençoador. Presta atenção na igreja de Corinto, quando foi repreendida por Paulo no capítulo 12, no capítulo 13, ele fala de dons espirituais no capítulo 12, essa igreja tinha todos os dons, mas lhe faltava o dom da excelência, que é o amor, e ele vai dizer no capítulo 3 de Coríntios, sem amor tudo que vocês fazem é em vão, irmãos, olha para mim, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito sério, tenho contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Essa igreja não fazia as coisas amando a Deus mais. Tinha uma sã doutrina, repreendia os falsos mestres, rejeitava a proposta dos nicolaítas, a imoralidade, mas essa igreja fazia isso, mas não amava a Deus. Parece contraditório, mas não é não, irmãos. Os fariseus, doutores da lei, eles queriam ensinar, mas o coração estava longe de Deus. Por isso que Jesus chamava eles de hipócritas. Ô amado, deixa eu te falar uma coisa, se nós não amamos o nosso irmão, que é semelhança e imagem de Deus, está tudo errado. Essa igreja estava vivendo isso, irmãos. Essa igreja tinha um sério problema no amor mútuo também, e isso serve para nós nos dias de hoje. Às vezes na igreja uma concorrência para alguém aparecer, para o seu trabalho aparecer, mas ele esquece o que Deus falou lá atrás no Velho Testamento e serve para o Novo Testamento também, amar a Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, sobre todas as coisas. Precisamos amar a Deus, irmãos. Você deve servir a Deus e amá-lo primeiro. Você deve, irmãos, entender uma coisa, Deus, Ele nos chamou para um relacionamento. Deus é imanente, irmãos. Ele nos chamou para relacionamento. Eu louvo a Deus, porque tem hora que Ele nos para, tem hora que eu me encontro assim, correndo demais, aí Deus permite algumas tribulações na minha vida, e no meio da tribulação Ele fala assim, meu filho, tu és meu, e eu te quero você voltando para o secreto, te quero você tirando tempo de oração para falar comigo, te quero priorizando a sua vida em detrimento das outras, a mim primeiro. Eu te comprei com um alto preço para um relacionamento eterno. Eterno. E tem hora que Deus permite doença, provação, tanta coisa, porque para Amós, no capítulo 3, no versículo 3, ele vai falar para a nação de Israel, andarão dois juntos se não tiverem entre eles acordo. Nosso Deus é um Deus de relacionamento, irmãos. Não pensa você que você está tocando no louvor, você está pregando sermão, você vem na igreja todos os dias, você está na reunião de oração, mas se você não tomar cuidado, por dentro você está com o coração árido, você está vazio. Sabe por quê? Porque você abandonou o seu primeiro amor. Tem muita gente morrendo espiritualmente, mas está trabalhando, está fazendo. Jesus falou que eles eram perseverantes. Mas tenho contra essa igreja, que ela abandonou o seu primeiro amor. Olha, reveja a sua vida, viu, querido? Se você está perdendo o prazer de servir a Deus, de fazer as coisas com contentamento, tem uma coisa errada, e talvez você se inclua nesse erro dessa igreja, você já perdeu o primeiro amor. Você já não tem aquele prazer de abrir a Bíblia, e chorar, e se alegrar com as Escrituras, Deus falando com você. Você não consegue mais priorizar a oração, porque para você ela é um peso, ela não é mais relacionamento. E Jesus falou assim, olha, quando você for orar, entra para o teu quarto, fecha a porta, e vai ao encontro do seu pai que está em secreto, e em secreto ele te recompensará. Amado, preste atenção nisso. Deus está supervisionando a sua igreja, e Ele tem contra a igreja aquilo que ela está fazendo errado. Ela abandonou o primeiro amor. Olha, e eu te volto a te dizer, Paulo
rechaçou a igreja de Corinto, que tinha todos os dons, mas tinha divisão nessa igreja, tinha partidarismo, e no partidarismo tinha um que falava que era até de Cristo, e eram os piores, porque esse que fala que é de Cristo está fazendo a coisa errada, ainda coloca o nome de Jesus no meio dessa confusão. E ele está falando assim como ele falou para a igreja: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele quer relacionamento, ele não quer ficar do lado de fora, irmãos. Ele quer participar da nossa vida, mas ele tem que ser prioridade. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É ele primeiro. Amém, igreja? Mas ele vai dizer mais: lembra-te, pois de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não vem a ti, e removerei o seu lugar, o seu candeeiro, caso não te arrependas. Eu quero pegar essa primeira parte, depois nós vamos falar da parte B desse versículo. Lembra-te, pois, onde caíste. Eu estava sexta-feira no refeitório da empresa. Dei um pulinho lá de manhãzinha. Lá é um lugar de sossego, sabe? Quando eu quero falar com alguém, eu vou para lá, porque dentro da fábrica é muito barulho, e lá na minha sala, às vezes, está transitando alguns clientes, aí eu vou para o refeitório. De vez em quando aparece um lá para atrapalhar um pouquinho. Mas eu vou para lá, quando eu tenho que resolver alguma coisa particular minha. E foi tão interessante que eu cheguei e sentei, e chega um colaborador, tinha ido fazer exame, e quando ele chega, ele se assenta. Está vivendo uma luta, esse colaborador. Ele está com um pessoal que é vizinho dele, e é um pessoal que tem uma outra religião, uma outra seita, e gosta de bater uns tambor de madrugada, e o barulho é pesado. E ele me pediu oração e tal, e ele se assentou. E quando ele se assentou, nós começamos a conversar, ele entrou no assunto, e eu passei a ouvi-lo. E Deus preparou aquele momento. E ele conversando comigo, ele falou comigo assim: ô pastor Hernani, nós estamos nessa luta, nós estamos nessa guerra. Agora, eu estou com um problema. E ele começou a abrir o coração. Minha filha está firme na igreja, me chama para fazer devocional, eu não tenho força de fazer devocional com ela, pastor. Eu não estou tendo força para levar minha esposa para a igreja, porque ela é filha de pastor, mas foi muito ensinada muito errada. Os pais têm uma conduta muito diferente da palavra de Deus. E eu estou numa luta, mas eu temo a Deus, pastor. Às vezes eu estou sem força para ler a Bíblia. E aqui fica uma responsabilidade para vocês ouvintes, você que está em casa, desigrejado, e não é o caso seu não, mas cuidado, porque ele falou comigo assim: olha, eu não estou congregando, já tem muito tempo, eu vi muita coisa errada na igreja, eu sei que eu estou errado, que eu não tenho que ficar olhando para ninguém, porque a igreja é lugar de gente imperfeita, sendo aperfeiçoada, mas eu corri no erro de ficar olhando. Olha o erro nosso muitas vezes, olha para o Supremo Pastor, irmão, que ele é que é perfeito, e eu não estou dizendo com isso que nós devemos viver no erro não, mas vai ter erro no nosso meio, irmãos. Eu vou errar com vocês vão errar comigo, nós vamos errar um com o outro, mas não devemos viver nessa prática, porque precisa estabelecer o amor aí. O amor, ele tem que imperar no meio disso aí. Nós temos que olhar para o nosso irmão e falar assim: eu vou morar com esse cidadão, com essa cidadã no céu, ele é meu irmão em Cristo Jesus, nós somos uma família de Deus. Agora, esse irmão começa a lágrima a escorrer, e o Espírito Santo me falou naquela hora: eu preparei esse tempo para vocês, para que esse filho que está afastado, ele possa retornar. E essa palavra aqui é tremenda, porque fala assim: olha, lembra-te, pois, de onde caíste. E eu comecei a falar com ele, falei: olha, deixa eu te falar uma coisa. No decorrer da nossa conversa, você falou o seguinte, que o que te enfraquece hoje são as distrações. Irmãos, e presta atenção, quando a Bíblia fala, dê ouvidos para o que o Espírito fala à igreja, você quando está aconselhando alguém, vai abençoar alguém, você tem que ter ouvido, porque a igreja hoje não quer ouvir, a igreja quer trazer hoje a sua experiência, ela quer trazer hoje o seu jeito de agir, e ela tem que esperar, irmãos, a igreja tem que esperar, porque enquanto a pessoa que está falando, precisando de um conselho, o Espírito Santo é que vai te falar o que você tem que fazer. Não é na sua performance, não é na sua experiência, é naquilo que Deus vai direcionar. E Deus foi tão maravilhoso, porque no meio da conversa o Espírito Santo foi falando: pega isso aqui, e pega esse ponto. Então quando ele fala assim, olha, as distrações têm me enfraquecido, tem acontecido isso na igreja contemporânea, irmãos, as distrações têm enfraquecido. Ele é temente a Deus, eu vi que ele é temente a Deus, ele estava chorando, porque ele está querendo voltar e não está tendo força. E ali eu fui trabalhar com ele, tira as distrações. Primeira coisa, tira as distrações, porque Deus já te deu discernimento. O Espírito Santo que habita em nós, ele nos dá discernimento, mesmo às vezes estando afastado.
E deu para ele discernimento, tem distrações que estão te atrapalhando, e eu quero que você guarde isso. Tem distrações que, se você não tomar cuidado, ela vai te fazer abandonar o primeiro amor. Esse homem está chorando, está quebrantado, e eu falei para ele o seguinte: meu filho, você é igreja, você é membro do corpo de Cristo, não tem como um membro ficar fora da congregação, você tem que voltar, meu querido. Você precisa ter um pastor para você conversar com ele, igual você está conversando comigo, para te ajudar nessa batalha espiritual. Como é que você vai vencer essa guerra com as pessoas batendo tambor lá a noite inteira lá, sozinho, meu querido? Você está enfraquecido espiritualmente, então é hora, brasa, de você voltar para o braseiro, ficar incandescente novamente. Irmãos, isso aqui às vezes a gente não dá valor, mas isso aqui é muito importante, esse culto congregacional, nós nos fortalecemos, nós recebemos direção, é aqui que você olha para o irmão Jairo e fala assim: esse varão está passando luta, só de olhar, você não está não, tá? Mas só de olhar para ele, é no tete a tete que você vai vivenciar o contexto que o seu irmão e sua irmã estão vivendo, não é virtualmente. Eu sei que está me vendo aqui agora, eu não sei como é que você está me vendo, mas eu não estou te vendo, então tem que vir para a igreja, tem que congregar, irmãos, porque isso é bíblico também, e isso não se resume também à vida cristã, tem outras coisas mais, mas é necessário congregar. E eu fico triste quando eu venho aqui na quarta-feira, e quem pode estar aqui não vem, podia estar aqui congregando e não está perdendo tempo. Tem vezes que eu chego aqui não querendo vir, você acha que eu quero vir na igreja todo dia, mas eu tenho que esmurrar essa natureza minha, falo, não, eu não levanto cedo para ganhar meu dinheiro lá na empresa, não sai doente, não sai com chuva, eu vou adorar o Rei da Glória, eu vou celebrar o Rei dos Reis, o autor da minha vida, o autor da minha fé, e eu falo isso para aqueles que podem, tá? Porque é plausível aqueles que não podem. Deus está supervisionando a sua igreja, Ele sabe quem pode estar e quem não pode, é Ele. Eu não vou ficar correndo atrás disso, mas eu estou falando como um pastor que ama essa igreja. Congregue enquanto você pode. Porque pode chegar amanhã que começa uma perseguição no Brasil, porque você está vendo o que está acontecendo aí, pode ser que amanhã não tem mais como congregar. A pandemia, pregar para a cadeira foi terrível. Você estava em casa na live, eu pregando aqui com o pastor Ronaldo, aqui olhando para essas cadeiras vazias, né, pastor? A vontade era colocar a foto de cada um para poder trazer até um refrigério, né? Como muitos padres, pastores fizeram. Mas precisa, irmãos, nós nos atentar para isso. Falei para ele, falei: filho, volta para a igreja. Não é que você está fora da igreja no sentido de ser membro, mas precisa voltar. Você precisa de um pastor, vá para uma igreja bíblica, um pastor bíblico. Vá, para você ser cuidado, a sua família ser cuidado, porque você está fraco espiritualmente, mas você começa a participar de discipulado, de estudo bíblico, de reuniões de oração, você vai se fortalecer, e você vai conduzir a sua família, porque a responsabilidade é sua. Você está pecando quando a sua filha te chama para fazer um devocional, e você não está tendo força para abrir a Bíblia, e fazer um devocional com sua filha. Aproveita o fervor da sua filha, Deus está te cercando para que você continue, para que você não pare, isso é zelo de Deus com a sua vida, e esse momento que eu estou aqui com você, não é em vão, não é coincidência, é um momento que Deus preparou, para que você pudesse ouvir a sua voz. Volta, arrependa-te, olha o que, lembra-te, pois, de onde caíste. É lembrar e tomar atitude, viu, irmão? Porque o que eu falei com ele, se ele não tomar atitude, vai valer alguma coisa? Mas ele um dia vai ouvir: eu usei meu servo para te dar uma direção. É lembrar e tomar atitude. Então tem contra nós aqui alguma coisa? Eu estou lembrando? Então agora Deus espera de nós atitude. Ele vai dizer mais aqui, para nós corrermos o tipo, porque o horário já está vencendo. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Volta para mim que eu estou quase terminando. A igreja não tem luz própria. Candeeiro fala de luz, viu, irmãos? A igreja não tem luz própria. A luz que está na igreja é refletida pelo Cordeiro. É por isso que o Cordeiro tem que estar presente. Ele não pode estar do lado de fora enquanto ele estava para uma igreja, eis que estou à porta e bato. Ele tem que estar presente. A Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor do seu povo. Por que ele habita no meio do louvor do seu povo? Porque o louvor é elogio a Ele. O povo dele tem que ter como princípio o louvor elogiar a Deus, não é para encher e inflamar o ego. Então, ele está dizendo para nós aqui o seguinte: eu vou remover o candeeiro. Eu quero que você olhe o que eu vou te falar, para você prestar bem sua atenção. Se Jesus sai dessa igreja, ela morre, irmãos, porque ela tem vida por causa do Cristo vivo. E é o que está acontecendo com muitas igrejas, estão morrendo, porque estão deixando o Cristo fora da porta. Essa igreja de Éfeso, se você for hoje, você só vai ver escombros. Só tem hoje dela a história que ficou.
Porque ao longo do tempo o candeeiro dela foi apagado. E tem muitas igrejas hoje sendo apagadas, irmãos, porque a luz que deveria estar brilhando, que é a luz de Cristo, a igreja não está querendo. Ela quer luz artificial. Eu não estou dizendo que é essas luzes aí não, me entenda. Eu estou falando de forma metafórica. É a luz que promove o ser humano, não a luz do Altíssimo. Não como esse culto, essa manhã gloriosa, que nós entramos aqui, dentro da escola dominical e até o término dele, esse culto está sendo liderado pelo Espírito Santo, transferindo a glória para Cristo Jesus. Agora ele está dizendo, se não se arrependeres, eu removerei o candeeiro. Essa luz que está em ti eu tiro. É sério isso, viu, irmãos? Vai para a Europa hoje, vê a quantidade de igreja fechando, igrejas que viraram cabaré, bares, porque Jesus já não era mais aceito por causa do liberalismo que entrou. Precisamos tomar cuidado. Se quisermos luz na igreja, o supervisionador da igreja, o supremo pastor tem que estar presente. Ele deve ser adorado. A doutrina é dele, a liderança é dele, a igreja é dele. Fazemos o que ele quer, para a glória dele. E não pense você que se ele tiver que apagar o candeeiro, ele vai fazer isso. Está escrito. Amém? Fica com medo não, tá, irmãos? Glorifica a Deus. Porque essa manhã ele nos chamou aqui para dizer o seguinte: se tiver erro, arrependa-te e volte ao primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras. Você lembra quando você converteu? Rapaz, se tirasse a Bíblia de você era uma briga. Eu lembro quando eu estava na minha caminhada novinho, um colega meu no trabalho virou para mim e falou: Hernando, me ensina trigonometria. Ele era um torneiro e precisava aprender cálculo de trigonometria. Eu estava tão desesperado pela palavra, estudando ela na hora do almoço, e eu falei para ele assim: eu até te ensino, mas primeiro nós vamos estudar a palavra de Deus. Apaixonado. Aqueles momentos quando você está lendo a Bíblia, apaixonado por ela e as lágrimas começam a escorrer. Porque você volta às primeiras práticas. Aquele tempo que você tinha prazer de falar de Jesus. Aquele momento que você conversava de tudo, mas Jesus não ficava de fora do assunto. Você colocava Jesus, mas hoje ele não é mais prioridade. E aí ele está nos dando uma oportunidade. Arrependa-te e volte ao primeiro amor. Volta às primeiras práticas. Volta para aquele quartinho de oração que você visitava ele. Todas as tardes eu estava lá te esperando e você não negociava. Volte às primeiras práticas, arrependa-se, ainda há tempo. Ainda há tempo. Para nós terminarmos. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dá-lhe-eis que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu creio que se Jesus voltar agora, eu creio, tá, irmãos? Eu não estou afirmando, não, mas eu creio que ninguém vai ficar. Só Jesus pode bater o martelo e falar que todos vão subir. Mas eu quero crer. Mas se você é um eleito de Deus, você tem o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, você não vai fechar o coração nem os seus ouvidos. Você vai ter ouvido essa palavra que você recebeu hoje e você vai conservá-la no coração. E se tiver algo para mudar, você vai se arrepender e vai ter mudança de mentalidade para a glória de Deus. Amém?